Olá! Chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira agora os destaques de hoje. Já está liberado o primeiro lote de restituição do imposto de renda. Preço da cesta básica sobe mais uma vez. Número de casos de mortes por H1N1 sobe para 85 em uma semana. Cerca de 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o PIS/PASEP. E veja também. Hoje, no nosso bloco de entrevista, vamos falar sobre eleições 2016. O processo está acelerado, já estamos quase aí e estamos recebendo aqui no estúdio João Amaro Pinheiro, que é diretor do cartório da 90ª Zona Eleitoral Pindamonhangaba. Vai nos tirar dúvidas sobre as eleições 2016. Base de tudo, hein? Preste atenção em quem você vai votar. Assista daqui a pouco. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, esse é o seu repórter setorial. A consulta de restituição do primeiro lote do Imposto de Renda 2016 já está aberta pela Receita Federal. Cerca de 1.600.000 contribuintes devem ser contemplados até o próximo dia 15. O valor total dessa primeira etapa de restituição passa dos 2,6 bilhões de reais. O lote inicial será principalmente para idosos, deficientes e portadores de doenças graves. Estão no lote também as restituições residuais dos exercícios de 2010 a 2015 aqui em Taubaté. Quem nos dá mais informações é o analista tributário Fernando Santos. Fernando, qual é o valor total da restituição? O valor total da restituição é de R$ 22.400.000. Fernando, quem está incluso nesse primeiro lote? Nesse primeiro lote estão inclusos contribuintes enquadrados no Estatuto do Idoso, contribuinte com moléstia grave e contribuinte com deficiência física ou mental. Quantos são os contribuintes? Na jurisdição da Delegacia de Taubaté são 16.200 contribuintes. A quantidade de lotes? São 7 lotes, esse é o primeiro lote. A partir de agora, todo mês terá um lote de imposto de renda e o último lote vai ser em dezembro. Como a pessoa consulta a restituição, se está à disposição? Deve entrar no site da Receita Federal, que é o www.receita.fazenda.gov.br, informando o número do CPF e a data de nascimento e fica sabendo se está incluso nesse primeiro lote de restituição. Ok, obrigada, Fernando. O contribuinte deverá acessar, então, o site www.receita.fazenda.gov.br. Thaís Orlovic, repórter setorial. O vírus H1N1 já matou, desde o início do ano, 764 pessoas, segundo um novo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Em uma semana, foram registradas 85 novas mortes pelo vírus. São Paulo é o estado com maior número de óbitos por H1N1 no país. Ao todo, já foram 352 mortes. Em segundo lugar, fica o Rio Grande do Sul, com 82. Neste ano, até 30 de maio, foram registrados 4.704 casos de influenza de todos os tipos no Brasil. Desse total, 3.978 foram por H1N1, sendo 764 óbitos com registro de um caso importado, em que o vírus foi contraído em outro país. Os dados constam no Boletim Epidemiológico de Influenza do Ministério da Saúde. Em relação aos dados do boletim anterior, foram mais de 400 novos casos da doença em todo o Brasil. E o número de mortes também cresceu. Foram 85 mortes a mais. Do total de casos da influenza A, a região sudeste foi a que apresentou o maior número, com 2.013 casos. Só o estado de São Paulo teve o registro de 1.714 pessoas infectadas pela gripe H1N1. Mesmo com as últimas chuvas que caíram em Guaratinguetá, a Defesa Civil não atingiu o estado de atenção. Mas, para evitar estragos, principalmente com relação a enchentes, agentes utilizam um sistema de monitoramento dos rios que cortam a cidade. A Defesa Civil monitora 35 áreas de riscos aqui em Guaratinguetá. Quem fala comigo é o coordenador da Defesa Civil, Luiz Augusto Barbosa Gonçalves. Luiz, quantos milímetros de chuva foi registrado nos últimos dias? Então, de sexta-feira para cá, quando caíram essas chuvas que são
bem atípicas, né? Nós tivemos um volume global de 30 a 35 milímetros, que choveu de sexta-feira até segunda-feira. E com as chuvas, o que é mais grave? Para nós, a grande preocupação são as áreas de transbordamento de rio. Mas como o rio, nesse período agora de estiagem, eles estão bem baixos, então não causa tanto problema nessas áreas de transbordamento. Alagamento a gente tem muito poucos em Guará. Mas a gente tem também a questão de escorregamento de encostas, né, que também não está tão grave porque o solo não está encharcado, né? Então, quando atingir o período de verão, aí sim a gente tem esse monitoramento muito mais apurado, por conta do solo encharcado, né? Como agora a chuva ela veio, deu 3, 4 dias de chuva intensa, mas é muito pouco, ainda não deu volume suficiente para encharcar o solo. E como está a preparação da Defesa Civil nos períodos de chuva? Então, nós temos uma equipe de mais ou menos 10 pessoas e mais ou menos em torno de uns 30 voluntários, que eles fazem um trabalho de treinamento tanto na parte de primeiros socorros, quanto na parte de fogo e mata e também de brigada de incêndio. Então, todos eles são treinados para que consigam atuar dentro da necessidade daquele momento, né? Isso para nós é primordial, até os voluntários, para que eles possam fazer parte do nosso quadro, eles precisam ter esse tipo de treinamento, para que a gente possa avaliar se a pessoa não entra em pânico, se ela sabe lidar com aquilo, que às vezes a pessoa gosta, mas não tem aptidão para aquilo, né? Então, a gente tem uma equipe hoje bem treinada, eles estão preparados. Em paralelo a isso, quer dizer, isso a nível local é assim que funciona. A nível já regional, a gente recebe da Defesa Civil do Estado todas as informações técnicas que a gente precisa para poder atuar, né? Então, a gente recebe boletins através do celular, né, SMS, com antecedência razoável para que a gente possa avaliar a condição de risco de cada ponto que nós temos na cidade. Como você falou, são 35 pontos, dentre eles, acredito que quase que a metade são locais de transbordamento, então a gente, quando tem essa previsão de chuvas e já como a gente monitora também a variação do nível dos rios, a gente consegue fazer uma avaliação e saber exatamente qual ponto vai dar um problema mais cedo ou mais tarde. Então aí a gente atua nesses pontos dessa forma. Obrigada, Luiz. Para mais informações, a Defesa Civil agora tem um telefone plantão, que é 199. Thaís Orlovic, repórter setorial. Vamos agora para o plantão da redação com J. Washington. Segundo o site do Corpo de Bombeiros, 3 das 121 escolas municipais têm alvará dos bombeiros em Taubaté. 41 mil alunos estudam nesses locais em condição irregular. A Prefeitura reconhece o problema nas escolas municipais e providências estão sendo tomadas. É o que garante a secretária de Educação de Taubaté, Edna Chamon. As fortes chuvas na região metropolitana do Vale contribuíram para que os reservatórios do Rio Paraíba do Sul tivessem um aumento de 2,86% desde o início de junho. 5 sistemas que abastecem a Grande São Paulo também tiveram alta no armazenamento devido às chuvas. A segurança no banhado na região central de São José dos Campos terá posto 24 horas da Guarda Municipal para garantir a segurança de quem utiliza ciclovias e quiosques na região. Câmeras do COI, Centro de Operações Integradas, também farão monitoramento do banhado. O ônibus da empresa União do Litoral, que transportava 46 pessoas de Mogi das Cruzes para São Sebastião, litoral de São Paulo, tombou na rodovia Mogi-Bertioga por volta das 22 horas e 50 minutos de quarta-feira. O Corpo de Bombeiros disponibilizou 20 viaturas e 67 homens. 8 ambulâncias do SAMU também foram para o local. 18 pessoas não sobreviveram, incluindo o motorista, após perder o controle do ônibus. O nosso telespectador G. Batista nos encaminhou esse áudio. Até agora não chegou polícia, não chegou resgate, não chegou ninguém. Tem muita gente morta, muita gente chorando, tem muita gente gritando para sair de dentro do ônibus, gente. Gente, que horror! O Adriano tá lá embaixo com o pessoal dos outros ônibus que parou aqui para tentar ajudar a tirar o pessoal, mas não chega um resgate, não chega ninguém.
Pelo amor de Deus, como demora? J. Washington, repórter setorial. As operadoras de internet são duramente criticadas em audiência pública. Detalhes com o comentarista José Carlos Cataldi. Veja. Amigos, continua o dilema dessa situação do limite da banda larga fixa e durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, perante todas as comissões, Rafael Zanata, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, foi realmente impactante ao dizer o que estão pretendendo as operadoras é estabelecer aí uma dualidade, uma internet para ricos e outra para pobres. E realmente, né, apesar da proibição de cobrança extra ou de estagnação, limite, corte do fornecimento da banda larga, nós estamos vendo aí realmente, na prática, tentar bloquear os vídeos, né? Principalmente porque 1 gigabyte de Netflix, por exemplo, corresponde a 10 mil acessos para efeito de e-mails sem arquivo. E o que realmente estão pretendendo é deixar as pessoas privadas desses serviços, o que fere o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porque não há nada que realmente tenha justa causa para o estabelecimento desse tipo de situação. Então, nós estamos aí diante de um problema grave, né? Mas os órgãos de defesa do consumidor, as entidades, as ONGs, estão brigando heroicamente contra o poderio das operadoras que querem realmente ampliar suas arrecadações. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco entenda como as mudanças climáticas têm afetado o dia a dia de muita gente. Aguarde um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas desaparecidas.